E Sunny sonhou com uma montanha. Superava os outros picos, cortando o céu com suas bordas afiadas. A lua pálida banhava a encosta com sua luz fantasmagórica. Nessa mesma encosta, restos de uma estrada se agarravam teimosamente às rochas. Aqui e ali, restos de pedra pavimentadas podiam ser vistas através da neve. À direita da estrada, um penhasco íngreme se elevava como uma parede inexpugnável. À esquerda, um mar silencioso de nada indicava uma queda interminável. Ventos fortes batiam contra a montanha, uivando em fúria. De repente, a lua caiu no horizonte. Do oeste, o sol se levantou, cruzou o céu e desapareceu no leste. Flocos de neve se erguiam da estrada, se erguendo aos céus e sendo abraçado pelas nuvens mais uma vez. Sunny percebeu que estava vendo o fluxo do tempo ao contrário. Piscar de olhos, décadas se passaram. A neve recuou, expondo a antiga estrada. E um calafrio subiu pelas costas de Sunny. Ele notou que na estrada, em um certo ponto, haviam ossos humanos. Um momento depois, os ossos desapareceram. Em seu lugar, deu lugar a uma caravana. Uma caravana de escravos, movendo-se pela montanha, no clamor das correntes. O tempo diminuiu, retornando ao seu habitual. O que diabos é isso? Dor. Uma dor surda irradiava pelos pés ensanguentados de Sunny, enquanto ele tremia de frio. Sua túnica surrada era inútil contra os ventos cortantes. Os pulsos eram a principal fonte da agonia, gravemente feridos pelas algemas de ferro. Eles enviavam uma aguda dor toda vez que o metal congelante tocava sua pele machucada. Mas que situação é essa? Sunny olhou para cima e para baixo, percebendo uma longa corrente se enrolando na estrada, com dezenas e dezenas de pessoas com olhos vazios, escravos, assim como ele, gemados à corrente em pequenos intervalos. À sua frente, um homem de ombros largos e costas ensanguentadas caminhava com passos médios. Atrás dele, um cara com olhos rápidos e desesperados. Ele xingava baixo em uma língua que Sunny não entendia, mas de alguma forma ele compreendia. De vez em quando, os cavaleiros armados com armaduras, estilo antigo, medieval, davam olhares ameaçadores aos escravos. Não importa como você julgasse, as coisas estavam realmente ruins. Sunny estava mais perplexo do que assustado. É verdade que essas circunstâncias não é como um primeiro pesadelo deveria ser. Começar com um escravo impotente, acorrentado e já quase morto, era sem dúvidas o oposto do ideal. No entanto, o feitiço é tão equilibrado quanto desafiador. Como o velho policial havia dito, ele cria provas, não execuções. Então, Sunny estava certo que, para contrabalancear esse começo abismal, ele seria recompensado com algo bom, pelo menos um aspecto poderoso, não é? Vamos ver, como é que eu faço isso mesmo? Lembrando-se dos populares webtoons que leu quando era criança, Sunny concentrou-se e pensou na palavra status. Eu mesmo? E informação. Ele rapidamente encontrou a runa que descrevia seu aspecto e, finalmente, perdeu a compostura. Não é possível. Que merda é essa já? Nome, Sunless. Nome verdadeiro? Não há. Rank, aspirante. Núcleo de alma, adormecido. Memórias? Não há. Ecos? Não há. Atributos: destinado, marca da divindade, filho das sombras. Aspecto: escravo do templo. A descrição do aspecto: o escravo é um inútil, sem habilidades ou habilidades dignas de menção. Um escravo do templo é realmente inútil, exceto por ser mais raro. Atônito, Sunny olhou para as runas, tentando convencer a si mesmo que talvez estivesse apenas vendo coisas. Certamente, ele não poderia ser tão azarado, certo? Sem aspectos inúteis, né? Maldito policial. Assim que esse pensamento surgiu em sua mente, ele perdeu o ritmo dos passos e tropeçou, puxando a corrente com seu peso. Imediatamente, o cara astuto atrás dele gritou: Filho da puta! Olha por onde anda. Um momento depois, ele estava novamente andando com firmeza. No entanto, não antes de, inevitavelmente, puxar a corrente mais uma vez. Ô seu merdinha, eu vou te matar! Um homem de ombros largos, na frente de Sunny, riu, sem virar a cabeça. Por que se preocupar?
O fraco estará morto antes do amanhecer. A montanha vai matá-lo. Alguns segundos depois, ele adicionou: Vai matar você e a mim também. Apenas um pouco mais tarde. Eu realmente não sei o que os impérios estão pensando. Estou tentando atravessar esse frio. O cara astuto ofegou. Fale por você, idiota. Eu estou planejando sobreviver. Stanley balançou a cabeça e silenciosamente se contentou a não cair novamente. Ah, que belo par, né? De repente, uma terceira voz se juntou à conversa, de algum lugar mais atrás. Essa voz era mais suave e inteligente. Esta passagem de montanha costuma ser muito mais quente nesta época do ano. Mas apenas tivemos muito azar. Além disso, eu aconselho contra machucar este garoto. Sunny virou a cabeça ligeiramente, ouvindo. Você não viu as marcações em sua pele? Ele não é como nós que caímos na escravidão devido às dívidas, crimes ou infortúnios. Ele nasceu escravo. Um escravo do templo, para ser preciso. Não muito tempo atrás, os imperiais destruíram o último templo do Deus das Sombras. Suspeito que foi assim que o garoto acabou aqui. O mais velho continuou. O Império é protegido pelo poderoso Deus da Guerra. Claro que eles não têm medo de queimar alguns templos, mas nós aqui não somos protegidos por nada nem ninguém. Você realmente quer arriscar em tal Deus? O homem de ombros largos resmungou, sem vontade de responder. A conversa foi interrompida por um jovem soldado montado em um belo cavalo branco, vestindo uma simples couraça de couro, armado com uma lança e uma espada curta. Ele parecia digno e nobre. Para a irritação de Sunny, o idiota também era bonito. Se esse fosse um drama histórico, o soldado seria definitivamente o protagonista masculino. O que está acontecendo aqui? Não havia nenhuma ameaça em particular em sua voz, nem mesmo algo parecido com preocupação. Não é nada, senhor. Estamos todos cansados e com frio. Especialmente o nosso jovem amigo ali. Esta jornada é realmente muito difícil para alguém tão jovem. Então, o jovem soldado olhou para Sunny com pena. O que você tá olhando, hein? Você não é muito mais velho do que eu, pensou Sunny. Claro, ele não disse em voz alta. O soldado suspirou e tirou uma garrafa da sua cintura, prestes a estendê-la para Sunny. Aguente mais um pouco, criança. Vamos parar para a noite em breve. Por enquanto, aqui, beba um pouco de água. Criança? Esse cara me chama de criança? É sério? Devido ao seu corpo magro e estrutura pequena, ambos causados pela desnutrição, Sunny frequentemente era confundido com alguém mais jovem. Normalmente, ele não hesitava em usar isso a seu favor, mas agora, por algum motivo, ser chamado de criança realmente o irritou. Ainda assim, ele estava muito sedento. Sunny estava prestes a pegar o frasco. E de repente, Sunny estava em um mundo de dor. Ele tropeçou mais uma vez, puxando a corrente, fazendo com que o escravo atrás dele começasse a xingar, mas bem baixo para os oficiais não ouvirem. O outro soldado, este mais velho e mais zangado, parou seu cavalo alguns passos atrás. O chicote rasgava o tecido e a pele das costas de Sunny, que tremia de dor. Sem nem mesmo olhar para os escravos, o soldado mais velho parou seu colega mais jovem com um olhar de desdém. O que você pensa que está fazendo? Eu estava apenas dando água para esse garoto. Ele receberá água com essa no acampamento. Mas... Feche essa boca. Esses escravos não são seus amigos, entendido? Eles não são pessoas. Trate-os como pessoas e eles começarão a imaginar coisas, ter ideias. O jovem soldado parecia abatido e guardou o frasco em seu cinto. Não me deixe pegar você fazendo amizade com os escravos novamente, novato. Ou na próxima vez, de suas costas, experimentando o gosto do meu chicote. Estamos entendidos? Eu não sei como, mas tu vai morrer primeiro. Então, Sunny virou a cabeça e olhou na direção do soldado mais jovem, que estava cabisbaixo, ficando para trás. E você vai por último. Sunny ficou sombrio por alguns minutos, mas logo respirou fundo, tentando aproveitar o ar fresco. No mundo real, a poluição tinha tornado o ar desagradável, e mesmo o ar filtrado nas áreas ricas parecia estéril. Apenas os muitos ricos, milionários, tinham o privilégio de uma respiração realmente agradável. E ali estava ele, respirando ar puro e abundante, privilégio digno de um magnata. Realmente, ser escolhido pelo feitiço? Tem seus benefícios.
Se ao menos ele não estivesse com frio cortante batendo em suas costas, a dor nos pés e a agonia no corpo, talvez estivesse melhor. A caravana avançava lentamente pela montanha, enquanto os escravos tropeçavam e caíam. Os que não conseguiam mais andar eram descartados no abismo ao lado. Sunny os via cair com um traço de compaixão. Pobres coitados, descansem em paz, almas miseráveis. No geral, ele estava de bom humor. Era estranho se sentir bem no meio do caos do pesadelo, mas Sunny havia se preparado para isso. No início, lidar com a morte aos 17 anos não foi nada fácil, mas em poucos dias ele se acostumou. Após visitar o improvisado local de descanso de seus pais, apenas 2 linhas em uma árvore velha, e adicionar uma terceira para si mesmo, sentiu-se inesperadamente leve, como se tivesse aceitado seu destino. Sem necessidade de ganhar dinheiro, buscar comida ou planejar o futuro, o que mais havia para temer? Tornar-se um escravo e congelar até a morte não foi um grande choque para ele. Além disso, Sunny sabia que o frio não seria seu fim. Ele já tinha visto o destino da caravana, pilhas de ossos mais adiante da montanha. Um ataque de monstros era iminente, talvez em poucas horas. Ainda havia uma chance. Aproveitando o momento, ele decidiu revisar os seus status. Da última vez, a frustração com seu aspecto o impediu de analisar direito seus atributos. Um detalhe crucial para a sobrevivência, capaz de definir o limiar entre a vida e a morte. Destinado. Os fios do destino se enrolam firmemente em você. Eventos improváveis, tanto bons quanto ruins, são atraídos por sua presença. Existem aqueles que são abençoados, e existem aqueles que são amaldiçoados, mas raramente ambos. Marca da divindade. Você carrega um leve aroma de uma divindade, como se você tivesse sido tocado por ela uma vez há muito tempo. Filho das sombras. As sombras reconhecem você como um dos seus. Talvez não seja tão inútil assim. Sunny logo identificou o primeiro atributo, destinado, como responsável por sua situação. À primeira vista, parecia selar o seu destino. Talvez uma morte miserável e sem rastros, mas, ao ler a sua descrição, percebeu que isso apenas aumentava sua chance de eventos improváveis ocorrerem ao seu redor. Acho que foi assim que eu conheci um dos aspectos super raros e inúteis. Uma variante deles ainda por cima. Saco. Os outros atributos vieram do aspecto escravo do templo, marca da divindade. Permitia acesso a locais sagrados e fortalecia magias, mas, sem templos à vista e sem afinidade à magia, era inútil. Já Filho das Sombras era um mistério. Ele nunca tinha ouvido falar dele, até que o sol se escondeu e a noite chegou. Para sua surpresa, sua visão permaneceu nítida no escuro, como se ainda fosse dia. Talvez as sombras ainda tivessem mais a lhe contar. Finalmente pôs notícias. Eu fico me perguntando o que dá mais pra falar. Interromper a marcha. Prepare-se para acampar. Ao comando do soldado-chefe, os escravos desabaram no chão, tremendo de exaustão. A clareira, protegida parcialmente por uma rocha saliente, ainda era fria demais para um descanso confortável. Os soldados se agrupavam em um círculo apertado para compartilhar calor e acender uma fogueira no centro do acampamento, mas só depois de cuidar dos cavalos. O pesado vagão, ao qual a corrente principal estava presa, foi empurrado para bloquear o vento. Sunny notou o jovem soldado diante, encarando a montanha, com uma expressão incerta. A fogueira logo ardia, atraindo os mais fortes para seu calor, enquanto os mais fracos, como Sunny, ficavam à borda do círculo, com as costas expostas para o frio cortante da noite. Mover-se era quase impossível, ainda mais presos à corrente. Por isso, o escravo de ombros largos, apesar de seus esforços, terminou exatamente onde começou, longe do fogo. Malditos imperiais. Pelo que parecia, ele não era o único. O escravo astuto que viu caminhando atrás dele olhou em volta, angustiado. Pelos deuses, eles costumavam me alimentar melhor até mesmo nas masmorras. Ele cuspiu no chão, desesperado. E na maioria das vezes, nós, homens inocentes, estávamos lá apenas esperando o nosso momento de visitar o cadafalso. A poucos passos dali, onde a estrada pavimentada dava lugar a rochas afiadas, um punhado de bagas vermelhas brilhava contra a neve. Sunny já tinha notado antes,
salpicadas ao longo do caminho, a cor vermelha vibrante se destacando no meio da neve. Seus olhos brilharam com astúcia, enquanto, discretamente, tentava rastejar em direção às bagas. Eu aconselharia a não comer essas, amigo. Sunny se virou pela primeira vez e viu um homem de perto. Alto, magro e surpreendentemente bonito. Aparentava ter cerca de 40 anos, com um olhar digno de um estudioso. Como alguém assim acabou sendo um escravo, era um mistério, mas ali estava ele. Ah, você e seus conselhos de novo. O quê? Por quê? O estudioso sorriu de modo apologético. Essas bagas são chamadas de Bloodbane. Elas crescem onde o sangue humano foi derramado. E por isso que há sempre muitas delas ao longo das rotas do comércio de escravos. Ah, e daí? O Bloodbane é venenoso. Algumas bagas podem ser suficientes para matar um homem adulto. Ai, mas que merda. O escravo astuto recuou e encarou o estudioso. Sunny não prestou muita atenção neles. Olhou ao redor e finalmente reconheceu o local do acampamento como o mesmo onde, em sua visão do início do pesadelo, os ossos dos escravos estavam enterrados. Sunny estava certo de uma coisa. Do que quer que tivesse matado todas aquelas pessoas antes, estava prestes a acontecer novamente. Como se respondesse aos seus pensamentos, um estrondo ecoou das alturas. No instante seguinte, algo gigantesco caiu do céu. Muitos escravos levantavam a cabeça, apenas para ver rochas e pedaços de gelo caindo sobre eles. O pânico tomou conta instantaneamente, com gritos ecoando enquanto tentavam se afastar. As sombras dançavam sobre as pedras e os escravos presos pela corrente caíam e arrastavam outros juntos consigo. Sunny foi um dos poucos a permanecer de pé, preparado para algo assim. Calmo, ele olhou para o céu noturno, seus olhos aprimorados pelo atributo penetrando na escuridão, e deu um passo para trás. No segundo seguinte, um pedaço de gelo do tamanho de um torso caiu no chão diante dele, explodindo e espalhando fragmentos afiados ao redor. Os outros não foram tão rápidos. Enquanto pedras de gelo continuavam a cair, muitos ficaram feridos e alguns até morreram. Gemidos de dor preencheram o ar. O soldado veterano, aquele que havia chicoteado Sunny algumas horas antes, gritava furioso, tentando ordenar que os escravos se movessem para a segurança da encosta. Mas antes que alguém pudesse agir, algo massivo caiu, causando tremor nas pedras sob seus pés. Caiu entre a caravana e a parede da montanha, mergulhando tudo em um silêncio súbito. A princípio, parecia uma bola de neve suja, redonda e do tamanho do cavaleiro montado. No entanto, assim que a criatura se desenrolou, revelando longos membros e se ergueu, apareceu como um presságio mortal, emergindo da plataforma de pedra como uma ameaça noturna. Aquela coisa deve ter pelo menos 4 metros de altura. Sunny pensou muito atordoado, dando passos para trás. A criatura tinha pernas curtas, um torso esquelético e mãos longas com garras ósseas, e dedos quase humanos. O que parecia ser neve suja era, na verdade, sua pelagem amarelada e grossa, capaz de parar flechas e espadas. 5 olhos brancos e leitosos observavam os escravos com indiferença, enquanto sua boca cheia de dentes afiados estava meio aberta, como se esperasse algo. Saliva escorria, pingando na neve. A criatura se deleitava, ansiosa pelo jantar macabro que teria naquela noite. O que mais perturbava Sunny eram as formas que se moviam sobre a pele da criatura. Ele estava perto o suficiente para ver tudo de forma nauseante. Bem, isso é simplesmente demais para mim, pensou ele estupefato. Assim que Sunny teve esse pensamento, tudo virou um caos. A criatura atacou com suas garras, mas Sunny foi rápido, saltando para o lado e colocando o escravo dos ombros largos entre si e o monstro. Sua reação salvou sua vida, pois a garra do monstro cortou o homem com facilidade, jorrando sangue. O pequeno escravo caiu com o homem morto sobre si. Droga! Por que tinha que ser tão pesado? Cego temporariamente, Sunny ouviu um uivo arrepiante e sentiu a sombra passar por cima de si. Em seguida, gritos ensurdecedores preencheram a noite. Tentou rolar o cadáver para o lado, mas a corrente o impediu.
torcendo seus pulsos e causando uma dor intensa. Desorientado, foi arrastado, até que a corrente afrouxou e ele recuperou o controle das mãos. Não dava pra piorar, não mesmo. Sunny empurrou o corpo do homem morto com todas as forças. Após alguma resistência, o cadáver finalmente caiu, libertando-o. Mas sua vitória foi breve, pois ao tocar no corpo, sentiu algo se contorcer na pele do cadáver. Não dá pra piorar, né? Não dá pra piorar, né, Sunny? Pensou recuando rapidamente. Empurrando o corpo com as pernas, ele se afastou ao máximo que a corrente permitia, cerca de 1,5 metro. Olhou ao redor e viu o monstro atacando escravos do outro lado da plataforma. Então, focou no corpo, que se contorcia violentamente. Do outro lado, o escravo malandro o olhava com expressão horrível. Sunny acenou para chamar sua atenção. Por que está olhando para ele? Se afaste! Cravo malandro tentou, mas caiu. A corrente estava presa firmemente no cadáver do homem que se levantava. Sunny cerrou os dentes. Diante de seus olhos, o cadáver passava por uma metamorfose horrível. Crescimentos ósseos surgiam como espinhos, os músculos inchavam e as unhas se transformavam em garras afiadas. O rosto rachou, revelando uma boca contorcida, com mais presas ensanguentadas em forma de agulha. Não. Isso não tá certo, cara. Sunny tremeu, sentindo uma forte vontade de vomitar. O escravo instruído estava logo atrás do malandro e gritou, apontando para as algemas com o rosto pálido. Seu choque era compreensível. Já que ser acorrentado era ruim o suficiente, mas estar preso com horror assim era ainda pior. Sunny percebeu que algo estava errado. O feitiço tinha regras, e também havia regras para criaturas que podiam aparecer nos pesadelos. As criaturas do pesadelo seguiam uma hierarquia: bestas, monstros, demônios, diabos, tiranos, terrores, titãs ou calamidades. O primeiro pesadelo normalmente tinha bestas e monstros, raramente tinha demônios, e Sunny nunca tinha ouvido falar de algo mais forte que um diabo nesse cenário. No entanto, a criatura havia criado uma versão inferior a si mesma, uma habilidade exclusiva dos tiranos e daqueles acima deles. O que esse tirano estava fazendo em um primeiro pesadelo? O quão poderoso era esse atributo destinado, afinal de contas? Mas não havia tempo para ponderar. Injusto ou não, agora havia apenas uma pessoa que poderia salvar Sunny, ele mesmo. O homem de ombros largos, ou o que restava dele, se levantou lentamente, fazendo ruídos estranhos. Sem dar tempo para ele se recuperar, Sunny pulou para a frente e agarrou a corrente afrouxada. Um braço do monstro, agora com garras afiadas, avançou, mas Sunny evitou com um movimento rápido. O que salvou não foi sua reação, mas sua experiência de vida nas ruas. Diante do desconhecido, o garoto não congelou de medo. Ao contrário, ele agiu. Ele lançou a corrente ao redor do ombro do monstro e puxou, imobilizando as suas mãos. Antes que a monstruosidade pudesse agir, Sunny envolveu a corrente várias vezes nela, mal escapando da boca horrível do monstro. A boa notícia é que o monstro não podia mais mover as mãos. A má notícia era que a corrente agora estava praticamente sem comprimento, deixando eles quase colados. Vocês dois! Sunny gritou, dirigindo aos dois companheiros escravos. Puxa essa corrente como suas vidas dependessem disso! O escravo astuto e o estudioso o encararam. Em seguida, compreendendo o que ele estava pensando, começaram a se mover. Agarrando a corrente pelas direções opostas, eles puxaram com toda a força, apertando ainda mais o agarre sobre a criatura, e não permitindo que ela se soltasse. Acho que isso vai dar ótimo, pensou Sunny. O monstro contraiu os músculos, tentando se libertar. A corrente rangiu, presa nos espinhos ósseos, como se ela lentamente se despedaçasse. Não tão ótimo assim. Sem perder tempo, Sunny usou a corrente que conectava seus grilhões para agarrar o pescoço da criatura. Circulando rapidamente, ele puxou, ficando o mais longe possível da sua boca. Embora soubesse que ele não tinha força para estrangular o monstro, usou suas costas como alavanca e o peso do seu corpo para tentar derrubá-lo. A corrente esticava, pressionando o corpo do monstro contra ele, enquanto a criatura tentava romper a corrente. Agora, tudo dependia de qual romperia primeiro, a corrente ou o monstro. Vamos, morra, seu bastardo, morra! Suor e sangue rolavam pelo rosto de Sunny enquanto ele puxava, e puxava, e puxava, com toda a sua força. Cada segundo parecia uma eternidade. Sua força e resistência, que já eram poucas para começar, estavam rapidamente se esgotando. Sua costa ferida e pulsos músculos furados pelos espinhos ósseos estavam em agonia. Então, finalmente, Sunny sentiu o corpo do monstro ficar mole. Um momento depois, uma voz
ligeiramente familiar soou no ar. Era o som mais lindo que ele já tinha ouvido. Você matou uma besta adormecida, a larva do rei da montanha. Sunny caiu de joelhos, exausto, com o corpo doendo profundamente. A adrenalina não conseguiu aliviar a dor, mas ele estava exultante. Matar a larva trouxe tanta satisfação que ele não se importou por não receber uma memória. Um item especial, concedido aos vencedores. Embora uma espada mágica ou até um casaco quente seria muito bem-vindo agora. 3 segundos. Você pode descansar por mais 3 segundos. Pensou Sunny. Afinal, o pesadelo estava longe de acabar. Alguns momentos depois, ele se esforçou para voltar a si mesmo, tentando avaliar a situação. A larva estava morta, o que era bom, mas Sunny ainda estava preso à corrente. O escravo trapaceiro e o estudioso, pálidos, tentavam libertar os três. Mais longe, corpos e pedaços de carne estavam espalhados. Muitos escravos haviam morrido, enquanto outros fugiam. Idiotas, eles estão se condenando. A corrente havia se quebrado em 2, o que afrouxou quando Sunny foi arrastado. No entanto, os grilhões tinham um mecanismo de travamento sofisticado, e ele não conseguia libertar-se sem desbloqueá-los. O tirano, presumidamente o rei da montanha, estava fora da vista, mas Sunny podia sentir seus movimentos pelos arredores. Ele sentia tremores de pedra e conseguia ouvir os gritos dos escravos. Alguns soldados ainda lutavam, mas o que mais chamou a atenção de Sunny foram os corpos mutilados começando a se mover. Mais larvas. Que troca! Seus olhos arregalaram. Mais 4 cadáveres se erguiam lentamente. Cada criatura parecia tão repugnante quanto a primeira, e não menos mortal. O mais próximo estava a poucos metros de distância de Sunny. Maldição, maldição, maldição! Pensou Sunny. Com um estalo no ar, uma das criaturas virou a cabeça em direção aos 3 escravos, mostrando os dentes. Shift, o mais esperto, caiu no chão, murmurando uma oração enquanto Scholar, o mais estudioso, congelou. Sunny olhou ao redor, tentando encontrar algo para usar como arma, mas não havia nada. Sem opções, ele encarou os monstros, enrolou as correntes nos seus braços e ergueu os punhos em uma posição de luta. Vem pra cima, seus merdinhas. Sei que vocês querem um pedaço de mim. Pode me pegar. A larva avançou rapidamente, mas antes que Sunny pudesse reagir, uma figura ágil passou por ele. Uma espada cortou a criatura, que caiu decapitada no chão. O que foi isso? Sunny virou a cabeça e viu o jovem soldado, com uma expressão valente. Ele parecia calmo, embora sombrio. Sua armadura de couro estava limpa, sem sujeira ou sangue nela. Ele é incrível, pensou Sunny antes de cair na real. Pera, não. Ele não é incrível, ele é um poser, isso sim, ele é um poser. O soldado acenou brevemente e avançou para enfrentar as larvas restantes. Antes de continuar, virou-se e olhou para Sunny. Salve-se. E rapidamente lançou algo em sua direção. Com isso, ele partiu para lutar contra os monstros. Com bons reflexos, Sunny pegou o objeto e assistiu o soldado ir embora. Então, abaixou o olhar e estudou a coisa firmemente em sua mão. Era uma haste de ferro, curta e estreita com uma curva reta na ponta. Uma chave! É uma chave! Seu coração começou a bater mais rápido. Com um último olhar para a batalha, Sunny caiu de joelhos e começou a manobrar as algemas. Depois de algumas tentativas, ouviu um clique e, finalmente, estava livre. O vento frio tocou seus pulsos ensanguentados. Ele os esfregou e sorriu sombriamente. Por um momento, visões de vingança e violência passaram por sua cabeça. Shift estava agitando a mão no ar, tentando chamar a atenção de Sunny. Garoto! Aqui! Por algum momento, Sunny considerou deixá-lo morrer, mas decidiu contra isso. Havia força na união. Além disso, apesar das ameaças anteriores de Shift em matá-lo e sua geral desagradabilidade, Sunny se sentia mal em deixar um companheiro escravo acorrentado, especialmente já que libertá-lo não custaria nada. Ele correu até os outros 2 escravos e rapidamente destravou as correntes. Assim que Shift estava livre, ele empurrou Sunny e fez uma pequena dança, rindo como um maníaco. Ah, livres finalmente. Os deuses devem estar sorrindo pra nós. Scholar era o mais reservado. Ele apertou o ombro de Sunny em gratidão e sorriu francamente, lançando um olhar tenso em direção da luta que desenrolava. 2 dos 3 vermes já estavam mortos. O terceiro faltava um braço, mas ainda tentava despedaçar seu oponente. O jovem soldado dançava ao seu redor, movendo-se com a graciosa fluidez de um guerreiro nato. Ô seus merda, tão esperando o quê? Corram! Shift se moveu para correr, mas foi impedido por Scholar. Meu amigo, eu gostaria de... Eu juro que se você disser aconselho,
novamente, mais uma vezinha, eu abro a sua cabeça. Os escravos se olharam com animosidade aberta. Um momento depois, Scholar abaixou os olhos e suspirou. Se corrermos agora, certamente morreremos. Ué, mas por quê? O escravo mais velho simplesmente apontou para a grande fogueira. Porque sem aquela fogueira, nós vamos congelar até a morte, antes que a noite termine. Até o sol nascer, fugir é suicídio. Sunny não disse nada, sabendo que Scholar estava certo. Ele percebeu isso logo após estrangular a larva. Não importava o quão terrível fosse o rei da montanha, a fogueira ainda era a única chance de sobrevivência nesse inferno congelante. Como o escravo de ombros largos havia dito, a montanha os mataria de frio se tivesse a chance. Eu prefiro morrer congelado a virar jantar de monstro, além de me transformar em uma daquelas coisas. Shift fingia coragem, mas sua voz estava vacilante. Ele olhou para a escuridão ao redor e deu um passo para trás. A terceira larva já estava morta, e o jovem soldado desaparecia, provavelmente indo lutar do outro lado da fogueira, deixando os 3 escravos sozinhos na plataforma. Scholar limpou a garganta. O monstro pode ter sido saciado com aqueles que já matou, pode ter sido derrotado ou expulso pelos imperiais. Em qualquer caso, se ficarmos aqui, temos uma chance de sobreviver, por mais pequena que seja. Ao contrário de Scholar, Sunny sabia que o rei da montanha não se contentaria em matar apenas a maioria dos escravos. Ele não acreditava que, mesmo com as habilidades mortais de um desperto, seria capaz de derrotar a abominação. Eles teriam que fazer por si mesmos, se quisessem sobreviver. Vamos dar uma olhada. Shift o encarou, como se ele fosse maluco. Você ficou biruta? Você quer se aproximar daquele troço? Sunny olhou para ele sem expressão, deu de ombros e seguiu em direção ao monstro. Sunny estava prestes a enfrentar uma criatura do pesadelo, um tirano da 5ª categoria. As chances de sobrevivência eram quase inexistentes, algo que faria qualquer um rir se sugerisse a lutar. Ele não era um desperto poderoso, muito menos 3 níveis acima da criatura. Ainda assim, ele precisava encarar o rei da montanha para evitar a morte mais miserável possível. A probabilidades estavam contra ele desde o início, e ele já estava exausto de pensar nisso. O que mais poderia temer? Ele já estava quase morto de qualquer jeito. Era hora do tudo ou nada. Do outro lado da fogueira, as coisas estavam indo de mal a pior, e os soldados lutavam em vão contra o monstro. Sunny observou o tirano, que pegou um escravo morto, rasgou o corpo com uma mordida esmagadora e continuou a mastigar enquanto olhava indiferente para o horizonte. Quando um soldado avançou com uma lança, o tirano matou facilmente, esmagando o crânio com um aperto brutal e o jogando para um abismo. Shift, visivelmente abalado, vomitou e então encarou Sunny. E agora? A gente já veio e deu a porra da sua olhada. E aí? Sunny não respondeu, observando pensativamente o tirano com a cabeça ligeiramente inclinada para um lado. Shift o encarou por mais um tempo e depois virou-se para Scholar. Eu tô te dizendo, coroa, esse garoto não bate bem da cabeça. Como é que ele tá calmo numa situação dessa? Shhh, fala mais baixo, tolo. Pálido, Shift cobriu a boca com as mãos e olhou temeroso para o tirano. Felizmente, a criatura estava ocupada se alimentando dos escravos, mortos e vivos. Shift exalou lentamente. Enquanto isso, Sunny avaliava suas chances de sobrevivência. Como eu vou me livrar daquilo? Sem poder especial, sem exército e sem arma, Sunny observou a noite. Um brilho cortou o ar, atingindo o braço do tirano e explodindo em faíscas. O jovem soldado, o herói de Sunny, havia lançado um pedaço de madeira em chamas no monstro e agora erguia-se para desafiá-lo. Enfrente-me se for capaz, diabo! Uma distração, é isso mesmo que eu precisava. Sabendo que não poderia derrotar o rei da montanha sozinho, Sunny decidiu recorrer a uma força da natureza, já que um humano não seria capaz. Eu não posso fazê-lo com minhas próprias mãos, então... Enquanto Sunny pensava em seu plano, a bravata do jovem lhe deu uma oportunidade. Ora, tudo dependia de quanto tempo o imprudente conseguiria sobreviver. Siga-me! Gritou Sunny, correndo para a extremidade da plataforma, onde o vagão estava perigosamente próximo à borda. Shift e Scholar trocaram um olhar incerto, mas seguiram, talvez confundindo a calma de Sunny com uma confiança ou até mesmo sorte divina, já que muitos acreditavam que loucos eram favorecidos pelos deuses. Hiro lutava com o tirano, ele brandia e cortava com sua espada, mas nenhum golpe causava nenhum dano, a criatura parecia ser imortal. O tirano
se movia de maneira impossível, rápido demais, atacando com seus 4 braços. Sunny, no entanto, não sabia disso. Ele estava correndo com tudo em direção ao vagão, chegando lá e verificando rapidamente se havia alguma ameaça por perto, antes de se mover para as rodas traseiras. O vagão estava na borda da plataforma, com a frente virada para a montanha e as costas para o penhasco, segurado por 2 cunhas de madeira. Sunny apontou para elas, indicando aos companheiros o que fazer. Quando eu disser, removam ambas e empurrem, entenderam? Hã? Por quê? Shift parecia incrédulo. Escola apenas analisava as cunhas e depois o tirano. Hiro, surpreendentemente, ainda estava vivo, esquivando-se entre as pernas da criatura, sempre a um fio de ser dilacerado. Sua espada cortava o ar, mas sem efeito. A pele do rei da montanha era resistente demais. Pela primeira vez, uma sombra de apreensão surgiu no rosto do jovem guerreiro. Todos os soldados já estavam mortos. Sunny precisava que ele durasse mais um pouco. Não morra ainda, pensou. Para Shift, ele simplesmente disse: espera um pouco, você já vai ver. Sunny continuou correndo, seguindo a corrente presa no vagão, com os corpos em sangue espalhados por toda parte. Encontrar o que precisava não era fácil, mas, por sorte, logo achou a ponta rasgada da corrente. Se ajoelhou do lado do escravo morto, ainda algemado, e começou a mexer na chave. Um grito abafado fez com que Sunny perdesse a atenção e olhasse de relance. Hiro havia sido atingido, lançado pelo ar. No entanto, aterrissou em pé, deslizando pelas pedras, sem hesitar. Rolou para frente, pegou sua espada e se jogou de lado, escapando por pouco do pisão do tirano. Rolando? Quem diabos rola numa situação dessas? Com um clique satisfatório, as algemas se abriram. Sem perder tempo, Sunny afastou o corpo do escravo e as fechou novamente, desta vez em torno da corrente, criando um laço improvisado. Agora, tudo dependia da sua determinação, precisão e sorte. Ele se virou para Shift e Scholar, que aguardavam perto do vagão, e gritou: preparem-se! Sunny respirou fundo, firmando os pés no chão. Ele sentiu o peso da corrente em suas mãos, medindo cuidadosamente a distância entre ele e o tirano. Hiro continuava distraindo a criatura, movendo-se com agilidade entre seus golpes brutais. Sem hesitar mais, Sunny lançou a corrente com toda a força. Por favor, não erre! Isso, bem na mosca! A abominação foi laçada. Mas havia alguma coisa errada. O vagão não estava se movendo. Sunny sentiu o sangue gelar. As cunhas ainda estavam lá, segurando as rodas no lugar. Droga, droga, droga! O rei da montanha rugiu, puxando contra a corrente apertada ao redor do seu pescoço. A tensão era visível, mas não o suficiente para arrastá-lo ainda. Shift, escola, as cunhas, agora! Sunny gritou. Os dois demoraram meio segundo a mais do que ele gostaria, mas então finalmente correram para soltar as travas. A carroça rangeu, hesitou e finalmente começou a rolar. Lenta no início, mas ganhando velocidade. Sunny olhou para trás, o coração martelando. O rei da montanha cambaleou, puxado pelo peso da corrente da carroça. Ele soltou um rugido ensurdecedor e agarrou a corrente, tentando segurá-la, mas a força da gravidade não perdoava ninguém, nem mesmo os tiranos monstruosos. A criatura foi puxada para trás, os pés raspando contra a pedra, até finalmente ser arrancada do chão. Por um breve momento, ela parou sobre o abismo, os olhos leitosos arregalados em choque. Com o último rugido, a criatura foi puxada para o abismo. Uma mão foi estendida para Sunny. Ele olhou por um momento e soltou um suspiro resignado e a pegou. Hiro o puxou para cima com força surpreendente, fazendo Sunny tropeçar. Ele se equilibrou com esforço e, estremecendo, olhou ao redor. O campo de batalha estava um caos de sangue e corpos. O vento frio cortava sua pele como lâminas invisíveis. Shift e Scholar estavam perto à beira do penhasco, ainda ofegantes, como se não acreditassem que estavam vivos. Sunny estremeceu e murmurou: e agora? Hiro passou mãos pelos cabelos sujos de poeira e sangue, então balançou a cabeça em um cansaço. Shift trocou o olhar desconfiado com Scholar, mas nenhum dos dois disse nada. Sunny, por outro lado, apenas observava. Ele sabia que ainda não estavam seguros. Se esse era um pesadelo, então ainda poderia piorar. Cheguem mais perto do fogo, todos vocês. Precisamos nos aquecer e discutir o que fazer a seguir.
O calor da fogueira é reconfortante, mas não o suficiente para aliviar o peso do cansaço em seus ossos. O silêncio pairava entre eles, denso e pesado. Shift mexia distraidamente na terra com graveto. Scholar observava as chamas, parecendo perdido em pensamentos. Hiro simplesmente mantinha sua expressão impassível, como se estivesse acostumado com esse tipo de situação. Sunny, por sua vez, analisava suas opções. O que vinha depois? Se isso era um teste, então devia haver outro desafio esperando na escuridão. Ele não tinha ilusões que as coisas ficariam mais fáceis. Preciso estar preparado. Pensou porque, no fim das contas, sobreviver sempre foi sua maior habilidade. Depois de alguns minutos, a voz de Hiro finalmente quebrou o silêncio. Assim que o sol nascer, vamos coletar o que quer que encontremos de água e comida e voltar para baixo da montanha. Shift olhou para ele com desafio. E por que a gente devia voltar? Pra ser acorrentado de novo? O jovem soldado suspirou. Relaxem. Se eu quisesse vocês acorrentados de novo, não teria ajudado. Hiro falou com firmeza, olhando para os outros que estavam relutantes, mas conscientes da verdade de suas palavras. A montanha não dava muitas opções. Voltar parecia a chance real de sobrevivência. Scholar apenas assentiu, com um olhar pensativo, enquanto Shift resmungava baixinho, mas não contestava mais. Eles estavam em um impasse, mas a lógica era clara. O que quer que fosse, o risco era grande demais para ignorar. Não, a gente não pode descer. Os três viraram para Sunny, surpresos em ouvir sua voz. Shift soltou uma risada e olhou para o soldado. Não dê ouvido não a ele, excelência. Esse garoto ele é tocado pelos deuses, sabe? Ele é maluco das ideias. Hiro franziu a testa, olhando para os escravos. Os dois de vocês só estão vivos graças à bravura desse garoto. Não tem vergonha de falar mal dele assim? Shift deu de ombros, mostrando que não sentia vergonha alguma. O jovem soldado balançou a cabeça negativamente. Eu, por outro lado, gostaria de ouvir a razão dele. Diga-me, por que não podemos descer? Desconfortável por ter a atenção de todos, Sunny manteve a calma. Um olhar altivo, disse com muita firmeza. Aquela criatura, ela não está morta.